Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus, para vocês que nos assistem em casa, uma boa tarde também. Hoje eu tenho uma missão que me foi dada e eu aproveito a oportunidade para agradecer a oportunidade que o pastor Rubens preparou. A minha missão nesta tarde, é honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Então a minha missão é essa: honrar e glorificar o nome do Senhor e adorar Ele nesse lugar. Amém? O tema dessa palavra, pode colocar aqui na mídia? Eles estão colocando. O tema dessa palavra é: o segredo da vitória é adorar e confiar no nosso Deus. Amém? Eu gostaria de fazer mais uma oração antes da gente ler o versículo que eu preparei. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante do Senhor, nas tuas mãos, Pai, e que teu Espírito Santo me use nessa noite, Pai, nesta tarde, para honrar-te e glorificar ao Senhor, e que tudo que o Senhor falou comigo, Pai, que eu consiga, através do poder do teu Espírito Santo, transmitir para aqueles que me ouvem nessa tarde, meu Senhor. Faz a tua obra neste lugar. Eu quero te honrar e te glorificar aqui, meu Deus, e que o teu nome seja exaltado, que toda a glória seja do Senhor. Coloque-me à disposição do Senhor, para que a tua obra seja realizada neste lugar, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, o tema, o segredo da vitória é adorar e confiar. Os grandes homens e mulheres de Deus, eles foram grandes adoradores do Senhor. Se nós formos lermos a história dos grandes homens e mulheres de Deus, a gente vai ver que também eles eram grandes adoradores do Senhor. E eles confiavam no Senhor com todas as suas forças. O coração deles era voltado inteiramente, 100% para o Senhor. Então eles confiavam. Podia apanhar, podia acontecer o que for com eles, eles confiavam no Senhor, que eles iam ter a vitória. Então eram grandes adoradores do Senhor. Consequentemente, eram vitoriosos por isso, né? Então eles tinham a vitória, porque eles adoravam o Senhor, confiavam no Senhor com todas as suas forças. Vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias 9, versículo 6. Neemias é antes de Jó, antes de Esther. Neemias 9, versículo 6. Antes de Jó um pouquinho. Todo mundo achou? Diz assim a palavra: Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guarda em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Amém?
nós vemos nessa palavra que já existe alguém adorando o Senhor lá no céu. No final deste versículo diz: e o exército do céu te adora. Quem é o exército do céu? São os anjos do Senhor que estão lá com ele, né? Já estão lá adorando o Senhor. Por que isso? Porque o Senhor, ele gosta de ser adorado. E Ele pode ser adorado, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Senhor dos senhores e Rei dos reis. É o Todo-Poderoso, o único Deus, Criador de tudo. Então, Ele pode ser adorado, e Ele gosta de ser adorado. Por isso que Ele já fez os anjos, e ordenou que os anjos os adorassem, ou adorassem Ele. Então, os anjos, de contínuo, adoram o Senhor lá no céu. Amém? Então já tem alguém adorando. E nós devemos fazer o mesmo aqui, porque nós fomos criados também para adorar o Senhor. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele nos lembra que o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra e de tudo que há. E nós temos que reconhecer a grandeza do nosso Deus. O nosso coração tem que entender, e nós temos que visualizar a grandeza do nosso Deus. O princípio da adoração de um homem é quando ele reconhece a grandeza do Deus que o chamou. E o Deus que nos chamou é digno de ser adorado. Amém? Em Romanos 11:36, o Senhor diz: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glórias, pois, a ele, eternamente. Amém. Quando eu entendi esse versículo, eu fiquei muito feliz na minha alma, no meu espírito, porque esse versículo precisa ser entendido. Quando ele fala assim que, porque dele e por ele, é porque Ele que criou todas as coisas, e para Ele são todas as coisas. Então todas as coisas que Ele criou, é para Ele, tudo é dele. Aí eu entendi o seguinte: quando Deus me criou, Ele criou para Ele. Quando Deus te criou, Ele criou para Ele. Quando Ele me criou, criou a nós, Ele criou para Ele, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Aquilo eu me alegrei muito, porque eu falei, gente, eu já sou do Senhor, Ele me criou para Ele. Deus não abre mão de nada do que Ele criou, tudo é dele. Então, eu fiquei muito feliz com isso, e nós temos que ficar feliz, muito feliz, quando nós entendemos esse versículo. E a primeira coisa que a pessoa, quando se converte, ela tem que aprender, é adorar o Senhor. É a primeira coisa. Então, conheceu, teve um encontro com a palavra de Deus, de alguma forma, conheceu o Senhor, e por um milagre de Deus, aquela pessoa conhece a Deus como Ele é, conhece a Deus pela sua natureza, entende que ele precisa de Deus, até ele chegar no ponto de falar assim, eu entrego a minha vida para o Senhor. Então ele se converteu a Deus, o milagre aconteceu, né? E a primeira coisa que a pessoa tem que aprender quando ela se converte é adorar ao Senhor. Que o segredo é adorar ao Senhor. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou, eu não sei orar, e já era convertido. Mas como assim? Ele veio me perguntar, né? Veio me falar comigo, eu não sei orar. Mas como assim? Você não sabe orar? Não, não sei orar. Eu vou na igreja, tudo, mas eu não sei orar. Aí eu expliquei para ele o que é oração. Falei, meu amigo, a oração é conversar com Deus. É bater um papo com Deus ali, é falar, a contar tudo para Deus. Começar a conversar com Deus e falar, Senhor, eu estou passando por isso, isso e isso. Conversar, falar de suas fraquezas.
falar das suas vontades, falar das conquistas que você deseja no teu coração, é conversar com o Senhor, do jeito que nós estamos conversando aqui. E ele parou e ficou me olhando, falou assim: mas é assim? É assim. Tem gente que pensa que orar a Deus é tão difícil, né? Porque tem um histórico de religiosidade, né, no Brasil principalmente, nas pessoas, que é tão difícil conversar com Deus, falar com Deus. Quando nós nos convertemos, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, através do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos até Deus. Fala: Senhor, eu preciso disso, ou eu estou passando por isso, ou quero conquistar isso. Senhor, eu estou com uma fraqueza nesse ponto, nessa área da minha vida. Não tenta esconder nada de Deus, não. Tenta não. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece o íntimo do nosso coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos antes de nós pensar. Tamanho poder do nosso Deus. Então não esconde nada dele, não. E quando for orar, conversa com ele. Oração é conversar com Deus. É tão simples, tão fácil. Sempre em nome de Jesus. Porque é o Senhor Jesus que nos leva as nossas orações até Deus. É através do Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus, não chega até Deus. Mas quando eu falo: Senhor, em nome de Jesus, quero falar com o Senhor, meu Pai. Aí pode rasgar o verbo. Você está falando com uma pessoa. O Senhor nosso Deus é uma pessoa. E ele entendeu. Mas é simples assim, é conversar com Deus, é a oração. E ali você fala o que você quiser. Você intercede com uma pessoa: Senhor, meu Deus, tem uma pessoa assim, meu amigo, meu parente, está com problema de saúde. Coloca a tua mão lá. Fala normal, uma pessoa, ele está ali, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, está ali, está te ouvindo. Vai fazer acontecer. Amém? E adorar a Deus é reconhecer e admirar a criação de Deus e o seu poder. Então, quando a gente quer adorar a Deus, a gente reconhece e admira as coisas do Senhor, as coisas que Ele fez com as mãos dEle. Eu aprendi bem cedo isso na minha vida. Logo no início da minha conversão, eu já comecei a admirar Deus em tudo. Em tudo. Então, eu tive esse privilégio de reconhecer o Senhor, o poder do Senhor em todas as coisas. Todas as coisas próximas de mim. Amém? Como, por exemplo, eu sempre usei comigo mesmo um exemplo assim de frutas. Frutas não é uma criação de Deus? Não foi Ele que fez com as mãos dele? Então eu sempre tive isso. Quando eu trabalhei com frutas, né, eu vendia frutas, eu tinha um caminhão, eu punha vários tipos de frutas. E quando eu pegava uma fruta para comer, que eu começava a comer, eu já lembrava de Deus. Senhor, mas que fruta maravilhosa, na hora que gosto bom, né? Aí eu pegava outra fruta, ela era totalmente diferente, a sua casca, a sua textura, o seu gosto também. Aí quando eu comia outra fruta, eu sempre lembrava de Deus, eu falava: Senhor, maravilhosas são as obras das tuas mãos, Senhor. Quando você fala isso, quando você reconhece o amor de Deus, quando Ele fez todas as coisas para nós estamos adorando o Senhor. Sempre lembrar que foi o Senhor que fez. Então, eu sempre fiz isso, meu coração se alegra. Quando eu pego uma fruta diferente, que talvez eu não conheça ela ainda, e eu sinto o sabor dela pela primeira vez, eu falo: Senhor, maravilhosas são as obras das tuas mãos. Adoração, adorar o Senhor. Esse é o segredo da vitória, adorar o Senhor. Você não sabe o tanto que isso agrada o coração do nosso Deus. Tanto que o Senhor fica feliz em saber que você está reconhecendo aquilo que Ele fez. Adorar a Deus não pode ser difícil para nós. Não pode. Não pode ser uma coisa difícil adorar a Deus. É adorar a Deus em todo momento das nossas vidas. Todo momento. No nascer do sol e no pôr do sol,
nós podemos adorar ao Senhor, porque o nascer do sol é tamanha maravilha. Quando nós observamos o nascer do sol, é muito maravilhoso. Quando nós observamos o pôr do sol, é muito maravilhoso. E quando nós vemos o nascer do sol, nós temos que agradecer ao Senhor que nós acordamos e podemos ver aquele nascer do sol de mais um dia. E quando nós vemos o pôr do sol, nós falamos assim: Senhor, obrigado, eu venci mais um dia, estou mais próximo do Senhor. Não é assim? A cada dia, meus irmãos, nós estamos mais próximos do Senhor, não é verdade? Glória a Deus por isso. É glorificar ao Senhor. Glorificar ao Senhor. Foi feita uma pesquisa que nunca se tirou tanta foto de nascer do sol e pôr do sol como nesses tempos de pandemia. Pessoas tirando foto do nascer do sol e do pôr do sol, postando em redes sociais. Por que isso? Porque as pessoas viviam numa correria no dia a dia, trabalho e nada, e nem observavam o sol nascer, o sol se pôr. Mas quando veio a pandemia, que teve os lockdown aí, que as pessoas ficaram em casa e começou a sobrar tempo, as pessoas começaram a observar e via o nascer do sol como coisa maravilhosa e acabava tirando uma foto de tão bonito que é e postava, escrevia alguma coisa ali, postava o pôr do sol. Nunca se postou tanta foto de nascer do sol e pôr do sol nesses tempos. Pena que muitos tiram foto, posta, mas não agradece ao Senhor, né? Mas nós que somos do Senhor, conhecemos o Senhor, no nascer do sol, fala: Senhor, maravilhosas são as obras das tuas mãos, Senhor, e grande é teu poder. E mais um dia está nascendo, mais um dia eu vou ter a graça e a bênção do Senhor, e mais um dia eu vou ser feliz, e vai dar tudo certo, e eu vou vencer mais um dia, porque o Senhor é meu Deus. Agrada o coração de Deus. O Senhor, Ele se agrada. Adorar o Senhor nas coisas naturais, que Ele fez. Sabe por quê? Porque tudo que Ele fez, houve um planejamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, quando Deus pensou em criar o mundo, esse mundo que nós conhecemos, todas as coisas, eles conversaram entre eles, imagina. Não foi assim, do nada. Não, eles conversaram entre eles. Ou eu vou fazer, Deus, o Pai, falando para o Filho e para o Espírito Santo ali, também presente, eu vou fazer um mundo assim, assim, assim. Então vamos fazer um projeto. E foi feito um projeto, foi conversado. Vamos fazer assim, assim dá certo, assim vai ficar bom. E quantas coisas o Senhor fez. E eles iam decidindo e faziam o projeto, vai ficar bom. Vai ficar bom. E quando o projeto estava pronto, quando o Senhor começou a fazer as coisas, Ele falava assim, que assim seja feito. E nós vemos lá em Gênesis que o Senhor, quando Ele terminou a obra dele, Ele fala assim, e tudo ficou muito bom. Foi projetado. Por isso que temos que adorar o Senhor em cada coisa que nós vemos. Em cada criação do Senhor. Eu vou fazer a mente de vocês ilustrar quantos pássaros coloridos existem no mundo. Um dia eu vi um vídeo, postaram um vídeo de pássaros coloridos. Nem parecia de verdade a quantidade de passarinhos coloridos, parecia uma pintura. E realmente era uma pintura das mãos do Senhor. Aqueles passarinhos, um mais bonito do que o outro, com cores diferentes. A gente fala assim, puxa vida, eu nem acredito, mas existe esses passarinhos coloridos, coisa mais linda. Quantos animais diferentes que existem no mundo, na face da terra, cada um entoando um som das suas bocas, cada um com uma pelagem, ou com um pelo, ou com uma pele diferente. Houve um projeto para que todos esses animais fossem feitos, cada um foi pensado,
o Senhor Jesus e o Pai ali conversando, vamos fazer assim, vai ficar bom. E assim seja feito, e ficou muito bom. Glórias ao Senhor. Quantos animais domésticos o Senhor fez para nós? E isso foi um presente de Deus. São poucas pessoas que não gostam de um gatinho, de um cachorrinho, ou de algum animal doméstico, né? Que o Senhor permitiu que nós tivéssemos. Lá em casa tem um monte, tem gato, tem cachorro, tem... E eu me alegro, porque quando eu abro a porta de manhã, eles estão sempre animados, sempre pulando, sempre dando carinho. Quando a gente está com algum meio triste, eles vêm e alegra a alma da gente. Coisas de Deus, coisas do Pai. Bendito é o nome santo do Senhor por toda essa obra, por todo esse presente que Ele deu para nós. E a imensidão do mar. Primeira vez que eu cheguei no mar, que eu olhei aquela imensidão de água, eu parecia que o mar estava mais alto do que a terra. E eu falei, grande é teu poder, Senhor. Adorar ao Senhor nas coisas naturais que Ele fez. Adorar, adorar, adorar o Senhor. As florestas que o Senhor fez, saindo toneladas de oxigênio por segundo das florestas, para ir para a atmosfera, para nós respirarmos um ar bom. Quando Ele fez as florestas, foi pensado lá no projeto. Nós vamos fazer as árvores para liberar o oxigênio, para que meus filhos respirem um ar gostoso, um oxigênio. Perfeição do Senhor, adorar o Senhor, reconhecer a obra das suas mãos. E as cachoeiras? Você acha que foi por acaso aquelas cachoeiras, coisas mais lindas? Eu já tive a oportunidade de ver várias cachoeiras, mas tem muitas cachoeiras que eu vi pela televisão, que são muito mais bonitas, que eu não tive a oportunidade de ver. Cachoeiras imensas, para enfeitar o mundo, para alegrar a alma de quem vê. Obra das mãos do Senhor. Maravilhosas são as obras das tuas mãos, Senhor. Não pode ser difícil adorar o Senhor. Nós temos que ver a mão do Senhor, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. É o nosso Deus. Ele fez com que nós conhecêssemos Ele, para adorar a Ele, porque Ele gosta de ser adorado, e nós fomos criados para adorar ao Senhor, e adorar ao Senhor não é difícil. É só olhar para a criação do que Ele faz, do que Ele fez. E o mais complexo de todos, entre o que eu falei, entre outras coisas, só você pôr tua mente para funcionar, que você vai ver o que é coisa que Deus fez, que você pode glorificar ao Senhor. Mas o mais complexo de todos, o universo, onde o homem, com toda a sua tecnologia, não conseguiu descobrir o fim do universo. Para o homem, o universo é infinito, não tem fim. E o que eu acho mais interessante comigo, um dia eu estava orando, Deus falou comigo a respeito de todas essas coisas que eu estou falando, e quando chegou no universo, eu falei, Senhor, mas o universo é infinito, o cientista fala que é infinito, não tem fim. E Ele falou, pois é, agora você vai ver o meu tamanho. Deus falou comigo. Eu não fiz nada maior do que eu. Glória a Deus. Podemos glorificar? Todo o universo, o infinito do universo, é menor do que o Senhor. Ele falou comigo. Tamanho o nosso Deus. O Deus que nos chamou. O Deus que nos deu esse presente de conhecer a Ele. Apesar de todas as nossas falhas. Ninguém aqui é merecedor. Primeiro sou eu. Ninguém é merecedor de conhecer, de ter a graça, de ter esse Deus, Criador de todas as coisas, todo-poderoso, imenso em poder, chamar nós e falar assim, você pode me chamar de Pai. Falhos, pecadores, podendo chamar esse Deus de Pai. Só o Senhor, a misericórdia do Senhor tem esse poder.
Então, todas essas coisas, houve um planejamento do Senhor, né? Deus trabalhou muito para que essa obra fosse feita. Então, adorar ao Senhor é reconhecer os seus feitos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. O ano passado eu tive a oportunidade de sair de férias e voei a primeira vez num avião grande. Já tinha voado em avião pequeno, mas avião grande, esse que foi a primeira vez. Nós fomos eu e minha esposa para Pernambuco e o avião era gigante, era um avião intercontinental. Nós tivemos a sorte de pegar esse grande avião. E aí, quando eu entrei naquele avião que fechou a porta, eu falei, ai, agora é só eu e o Senhor, meu Deus. Se a hora que esse bicho sair do chão aqui, só o Senhor, para dar graça, né? Fiquei um pouco com medo. Minha mulher não ficou muito, não. Fez de conta que estava dormindo lá, não sei se ela estava com medo ou se ela estava com os olhos fechados de medo, né? Agora eu estava. Aí esse avião saiu, levantou o voo. Na verdade, nem era o que estava indo, era o que nós estávamos voltando de lá. Porque nós fomos à noite e voltamos de dia. Mas quando o avião ele saiu, que ele começou a levantar voo, eu pude glorificar ao Senhor. Porque eu comecei a ver no horizonte, enquanto o meu olho alcançava a linha do horizonte, eu vi o tamanho da grandeza do Senhor. E falei, Senhor, maravilhosas são as obras das tuas mãos e grande é teu poder. E o avião foi subindo e passou as nuvens. Chegamos nas nuvens e atravessou as nuvens. E passou muitos quilômetros para cima das nuvens, mas eu vi que as nuvens, elas permaneciam num nível só. Como um flocos de algodão, não saía daquele nível. Obedecendo a voz do Senhor que falou, aqui é teu limite, nuvem. Você vai ficar até aqui, você não vai espalhar, você não vai descer, mas aqui é teu limite. E o avião atravessou as nuvens, passou, e eu via, e eu glorificava a Deus, eu alegrava com o poder do Senhor. E nós ficamos 3 horas no avião voando a 1.000 quilômetros por hora para chegar em Pernambuco, que são 3.000 quilômetros. 3 horas voando. E quanto mais o avião voava, mais eu glorificava o Senhor. Falava, Senhor, é muito grande a tua obra. Agora, e quem pega um avião para atravessar o continente, né, para outro país? Que experiência maior do que a minha? Não pode ser difícil nós adorarmos ao Senhor, mas em coisas naturais, coisas do dia a dia, nós devemos adorar ao Senhor. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, diz a palavra do Senhor. Vamos ler mais uma palavra em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Abre lá em Provérbios. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Amém? Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo, ele fala para os convertidos ao Senhor, para aqueles que já são do Senhor, aqueles que já conhecem o Senhor. Essa palavra é para quem já conhece a Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todo o seu caminho e ele endireitará as tuas veredas. Essa palavra ela nos ensina a confiar e adorar no Senhor. É tudo aquilo que eu estou falando aqui. Principalmente na situação em que o mundo se encontra. Hoje o mundo se encontra numa situação deplorável. O mundo ele está sendo chacoalhado.
Nunca se ouve tanto choro no mundo como está havendo nesses dias. No mundo inteiro. Pessoas chorando a perda dos seus entes queridos. O mundo inteiro chora. E às vezes nós ficamos confundidos em nosso entendimento porque essas coisas estão acontecendo. Ficamos um pouco confundidos, o nosso entendimento não consegue assimilar essas coisas. Por que está acontecendo isso? Fica meio confuso o nosso entendimento, mas nós lemos lá, essa palavra, esse versículo que nós acabamos de ler. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se firme nos seus próprios entendimentos, mas confia nele. Coloca o teu caminho nas mãos do Senhor e Ele que vai te dirigir. O nosso entendimento está vendo uma coisa, mas a nossa confiança em Deus tem que mostrar outra. A nossa adoração a Deus é que nos vai fazer fortes diante de tudo que tem acontecido no mundo. E eu, lendo em Mateus 24, quando Jesus ele fala dos sinais, dos finais dos tempos, quem tiver tempo em casa, leia Mateus 24, o capítulo inteiro. Você vai entender as coisas, os sinais das coisas, dos finais dos tempos. E lendo ali, eu vi que no versículo 6, o Senhor Jesus, ele diz, é necessário que todas essas coisas aconteçam. Meu Deus. O Senhor Jesus está dizendo, quando ele fala lá de guerra guerra de nação contra nação, que ele fala de terremotos, que ele fala de pestes, de doenças, de fome. No versículo 6 ele fala, mas é necessário que todas essas coisas aconteçam. Meu Deus. Meu irmão, nós temos que estar preparados porque o que está determinado para acontecer no mundo vai acontecer. Nós podemos orar, buscar a presença de Deus para a proteção divina do Senhor, e Ele protege a nós, a nossa família, Ele chega a blindar a nossa vida contra essas coisas, mas o Senhor Jesus, Ele disse, é necessário que essas coisas aconteçam, e vai acontecer. É hora do mundo clamar ao Senhor. É hora do mundo se entregar para o Senhor, render ao Senhor, porque é global. O único que pode tirar a pessoa dessa situação é o Senhor Deus. E se porventura ela morrer com um problema desse, ela vai direto para os braços do Pai, vai morar com Deus. Mas nós temos que estar, não com o nosso entendimento, mas com a confiança no Senhor, não se firmar em nosso entendimento, mas firmar na adoração do Senhor. Para que se o mal chegar e até nos levar, vamos ter um encontro com o Senhor. O Senhor Jesus vai estar lá para te dar um abraço, para me dar um abraço. Mas eu creio que quando nós temos a fé viva no Senhor, Ele nos protege, Ele nos blinda. Aqui não. Aqui não, não toca não. Esse é meu. Vai quando eu quiser. Amém? Seguindo lá em Mateus 24, 12, ele diz, e se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriará. E nós estamos vendo isso hoje. Eu estava vendo uns vídeos que me mandaram lá, uns técnicos, uns pessoal da saúde, aplicando a vacina e não injetando o remédio para aquela pessoa ficasse imune. Se essa pessoa fez isso de propósito, não existe mais amor nenhum ali. Que às vezes é uma pessoa idosa, uma pessoa simples, uma pessoa que não está nem vendo o que está acontecendo aquilo ali. Mas a pessoa, vocês já viram esses vídeos? Já viram? Quantos casos estão acontecendo? Passando até no jornal e tal. São pessoas que já não têm amor mais. Porque o Senhor Jesus fala, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E já está esfriando, muita gente não tem mais nada.
para oferecer, nada de amor. Só que no versículo 13, o mesmo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E sabe como perseverar? Ficar firme no Senhor até o último dia? Adorar. Adorar. Adorar ao Senhor, nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Reconhecer as obras do Senhor. Reconhecer o seu poder. Reconhecer o seu amor. Reconhecer que Ele é cheio de misericórdia. Que Ele pode corrigir os nossos erros, as nossas falhas. E que Ele tem misericórdia de perdoar pecados. E te trazer novamente para a sua mão. Adorar. Adorar é a maneira de perseverar. Aquele que adora o Senhor todos os dias, em tudo isso que eu falei, e também mais aqui na igreja, quando nós cantamos louvores ao Senhor, aqui junto com os músicos, nós também estamos adorando ao Senhor. Tudo isso, tudo que falar que é adoração é válido. A pessoa que adora todos os dias, ela está em comunhão com o Senhor, ela está conectada em Deus. É isso que é importante, estar conectados no Senhor, estar conectados em Deus. Adorar ao Senhor não pode ser difícil para nós. Adorar ao Senhor é nas mínimas coisas. Até numa formiga eu já adorei o Senhor. Um dia eu vi uma formiga tão pequena, mas tão pequena, andando. Eu falei: Senhor, mas como pode, Senhor? Essa criatura tão minúscula. E corria. Olha, ela ia rapidinho assim, mas tão minúscula. E eu falei: maravilhosas são as obras das tuas mãos, Senhor. É o poder do Senhor. Anda, tem vida aquele minúsculo bichinho, porque o Senhor ordenou que tivesse. O Senhor gosta de bicho. O Senhor gosta. Se o Senhor fez tudo isso aqui na terra, imagina lá no céu. A palavra de Deus fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, porque nós não temos capacidade de enxergar o que Deus fez lá no céu, são estas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que o adoram. Se nós passar a nossa vida adorando o Senhor, sem nada de religião, nada religioso, mas coisa naturalmente adorar ao Senhor. Um dia nós vamos encontrar com Ele e falar: meu Deus, o que é isso, Senhor? Muito mais bonito que lá na terra. É assim. Está preparado. O Senhor Jesus, Ele falou: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria falado para vocês. Engraçado que o Senhor Jesus, quando Ele chega na casa dos discípulos, Ele nem bate na porta, Ele já estava com o corpo glorificado, Ele atravessa aquela porta, e depois Ele senta com os discípulos e come. Jesus não precisava comer mais, Ele já tinha um corpo glorificado, mas Ele come com seus discípulos ali. Ele está mostrando o quê? Que lá no céu nós vamos ter um banquete, nós vamos comer. Se aqui no mundo existe 1.000, 2.000, 100.000 espécies de frutas, lá vai ter 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões de frutas para nós experimentar e comer. Esse é o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor. Não pode ser difícil nós adorarmos ao Senhor, mas adorar a Ele com coisas naturais, com coisas que Ele fez, acreditando no poder dEle. Amém? E quando nós adoramos ao Senhor, nós ficamos preparados, porque eu acredito que depois dessas coisas, ou em meio a essas coisas, haverá um avivamento da igreja do Senhor na terra. Aqueles que buscam o Senhor, que estão em sintonia com Ele, vão ser usados poderosamente nas mãos do Senhor. Isso está para acontecer, já está acontecendo no mundo, um avivamento
depois dessas coisas que nós estamos passando, ou é em meio a essas coisas, mas vai acontecer um avivamento do Senhor na terra, amém? Quem crê, diga um amém e glória, e aproveita para glorificar ao Senhor agora nesse momento. Eu gostaria que todos ficassem de pé.